o doutor Duprá e a esposa dele, que é a Kim? Eu faturo mais que muitos médicos que eu vejo os caras, cara, torrando pra caramba. Como que tá a sua situação financeira hoje? Parar de trabalhar, eu consigo pagar o meu custo de sobrevivência. O meu dinheiro tá todo no banco de renda fixa. O que eu não faço para os nossos clientes? A gente vai visitar agora o Dr. Duprá, porque o Dr. Duprá pediu nossa ajuda para investir melhor, para cuidar melhor do patrimônio dele. Ele que é um cara que é muito bem sucedido já. Eu perguntei pro ChatGPT, quem é o Dr. Duprá e a esposa dele, que é a Kim? Olha quem que a gente vai ajudar, turma. Ele é um médico cirurgião com foco em performance, longevidade e otimização em saúde. Ele é reconhecido por integrar medicina tradicional com práticas de saúde integrativa, fundador da clínica Duprá, atende diversos empresários, atletas e figuras públicas. Por que a gente tá indo a pé? Porque a gente descobriu que a clínica do Duprá é ali. Nosso vizinho de Faria Lima? Ele é nosso vizinho de Faria Lima. Mas a gente tá com um grande problema. É lá, só que é do outro lado. Puta, a gente vai ter que subir a ponte pra atravessar? Ah, não acredito, cara. Quanto tempo você não faz isso, filho? Vocês ficam aí zoando? Há uns 13 anos atrás, eu pegava ônibus e metrô todo dia, lotado, e aí eu visitava muito cliente, né? E quando eu visitava os clientes, eu não tinha dinheiro pra pegar um táxi. Então eu pegava lá Red Line, Yellow Line, chegava geralmente num raio de 2 quilômetros do cliente, que é onde era a estação mais próxima, e aí eu ia andando até o cliente. E aí chegava de camisa, gravata, todo suado, cara, suado. Mas, ó, valeu muito a pena, cara. Como valeu a pena esse sacrifício? Sabe por quê? Porque ou você faz o sacrifício cedo, ou você tem que fazer um sacrifício muito maior mais tarde. Então, você tem que escolher se você quer usar a sua energia como combustível ou como pedágio, né? Porque ou você pega e usa isso para acelerar no começo, ou você vai ter que pagar um pedágio muito grande lá na frente. O que eu não faço para os nossos clientes? Eu visitei todos os prédios aqui que você pode imaginar. Todos os prédios que você tá vendo aqui. Fiz muita reunião. Eu fazia 5 reuniões por dia, todos os dias. Aí as pessoas falam às vezes, corri rico na internet. Ah, pelo amor de Deus, né? Sacanagem isso. É difícil reconhecer o sucesso alheio, né? O que ajuda muito você a atingir algum tipo de resultado é você admirar o sucesso alheio. Chegamos no prédio, é ali que a gente tava. Você tem noção que a gente demorou, sei lá, 15 minutos pra chegar e o prédio tá ali, só pra dar a volta? Loucura isso, né? E às vezes de Alphaville pra cá você faz em menos que isso. Não, quando a gente veio pra cá, a gente faz em 5. Olá! Ai, que honra, aí, velho? Que ótimo, e você, tudo bem? Que honra, que honra. Bem-vindos E aí, tudo bem? à nossa Tudo bem? casinha. Vim com o dress code errado, é muito chique essa clínica. Que isso? Você Eu não tá tinha chique, noção a que gente você era precisa tão tomar. chique assim, cara. Você tá bem? Como é que estão as coisas da vida Ótimo, aí? tudo ótimo. Cara, olha só, nosso escritório fica aqui na frente, né? Então, Aliás, dá pra ver daqui, o não? Kaique falou, quando ele veio aqui, ele falou, aqui é o Star, né? Aqui é o Vila Nova Star. Eu acho que o de vocês está pra cá. A ó. gente tá... É esse daqui, ó. Só que aí, assim, aqui na frente, eu falei, do lado, né? Pra atravessar, você Muito precisa legal. dar uma volta gigantesca. Então, a gente se aventurou nessa, você acredita? Eu falei, vou nessa, daí aqui do lado. Vocês vieram a pé? 5 minutos de helicóptero e 15 a pé. Café power da casa, um matcha, o que você prefere? Caramba, matcha. Explica pra gente, o que é um matcha? Vê um de cada pra eles provarem, Tá bom. então. Um matcha, são 4 matchas e 4 cafés power da casa. Olha, você tava falando, a gente tem um escritório em Alphaville, que vocês já foram algumas vezes, e a gente abriu o nosso 6º escritório, que é esse daqui. Toda quarta eu venho. Então a minha rotina aqui em São Paulo é quarta. Olha aí. E aí que eu tô pensando, cara? Eu tô pensando em começar a trazer a Maíra quarta pra ela fazer as coisas aí, pô. Óbvio, a hora que quiser. Então, vem aqui, se faz uma resenha e tal. E a gente tá vindo de quarta agora, porque a gente, não sei quando a gente vai postar esse vídeo, dependendo de quando for, a gente não vai falar, mas a gente tá grávido de novo, né? Ela falou, ela falou. Eu falei, a Maíra tá grávida, eu não disse? Eu sabia, acertei. Meus mulheres têm esse tipo. Tem um de vocês que olha mais pro dinheiro, que administra mais, assim? A gente não faz caixa único, né? Tipo, a gente... Mas, assim, as contas da Kim, meio que eu não vejo. Eu falo pra ela fazer as coisas, falo, putz, faça isso, não sei o que, né? E eu faço, assim, eu cuido bastante do meu, eu tento estudar um pouco, sei que não é minha área zero, então eu me considero um leigo curioso, mas converso, eu tenho muitos amigos que são da área, então converso com muita gente que não é médico pra entender o que tá acontecendo, contexto, tem amigo que é gestor de fundo, não sei o que, então eu vou meio que trocando ideia com a galera e vendo. Eu já me interessei, teve uma época, aquela época de 2008, antes de vir a crise, que tá aquela bolha, eu me arrisquei lá no day trade, sabe? Mas é óbvio que depois eu vi que não era pra mim, né? A gente tá viajando, eu só vou perder dinheiro. Isso daí é pra pouquíssimas pessoas, cara. Aí eu falei,
falei, não, tô fora. Mas eu cheguei a fazer alguns cursos, assim, pra entender alguma coisa. Cheguei a fazer operações, né, futuras, mini-ins, não sei o quê. Fiz algumas coisas assim, mas hoje eu faço o beabá do beabá do beabá. Então eu tento diversificar, mas fazer o básico. Eu me liguei que aquilo não é minha área e, tipo assim, eu preciso proteger o meu, entendeu? Mas hoje como que você então administra? Tento falar pra ela, ó, putz, agora faz isso. Quando, nas últimas eleições, eu falei pra ela, dolariza. E as pessoas fazem a gestão, a minha gestão, o cara falou, não compra dólar. Não. Falei, cara, vou comprar porque tô no feeling aqui, gut feelings, dane-se. Pode entrar, vou comprar. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Eu comprei, acho que tava, sei lá, R$4,90 ainda, tal, não sei o quê. Enfim, então, assim, eu vou falando pra ela, assisto muitos seus vídeos, assisto alguns vídeos da galera de fora, o Rei Dalio, né? Sim, Ray Dalio. É o Ray Dalio. Então, assim, eu tento sempre estar informado. E aí eu sempre troco ideia com a Kim. Sempre falo, putz, agora a vibe é essa. Até pra ela entender também o momento que a gente tá pra, tipo, sei lá, agora ela queria mudar de casa de novo. Eu falei, ó, tá, se a gente mudar de casa, é isso, essa é a programação. Assiste o TikTok da Maíra, vai querer construir casa aí. Então, eu acho que é isso, cara. Ela tá... Eu acho que tá no meu inconsciente. Certeza, mas cara. construir ainda não. Gente, dá trabalho. Eu amo construir. E tem que tomar cuidado com o mármore travertino também. Nossa senhora, essa história foi muito boa, Cara, isso foi boa, você precisa ver. Nem fala. De viver é bom de contar. Cara, boa frase. Mas ela foi muito, assim, corajosa, cara, de ir lá e reclamar. Eu ia ter passado batido, eu ia perceber que o negócio ia falar, cara... Não, cara, que te contar depois do bastidor, você vai ver a loucura que tá sendo aí. Como que tá a sua situação financeira hoje? Onde que tá o dinheiro? Como que tá investido, assim? Basicamente 3 empresas hoje, né? Esses últimos anos eu vim secando a operação. Então hoje acho que o grupo todo com essas 3 empresas são empresas todas caseiras, né? Com estrutura minimalista, acho que o total deve ter uns 20 funcionários, assim, com todas. A gente tem um giro mais ou menos em torno aí de uns 10 milhões ano. E aí com essas empresas, a gente, cada uma, assim, eu tenho, sei lá, um break-even ligeiramente alto, né? A operação é cara, porque a gente vende serviços, então, pô, é experiência premium, então tudo é muito custoso, né? O número de funcionários por operação é um número até grande, né, para aquilo tudo. Assim, uma operação bem gorda, né? Bem farta. Então a gente tem em uma das empresas um break-even de uns 300 mil e na outra uns 120, 130 mil. Então um break-even total aí de uns 430 mês. Quando você fala break-even, você fala assim, preciso faturar 400 para tirar o break-even. Zero. Entendi. Então, você está falando de um custo de uns 5 milhões ano, mais ou menos? Um pouco mais que isso. Isso aí. De faturamento nas 3 empresas. Com isso, qual que era a minha ideia, né? Tem até uma divisão que eu sempre fico na minha cabeça, que eu achei bem interessante quando eu vi essa classificação, para entender onde que eu tava. Porque com esse negócio do Instagram, cara, a gente começa a se comparar com pessoas que têm uma outra área, um outro domínio. O Taleb fala muito, né, do extremistão, médio cristão. E aí, quando eu me liguei que eu tava no domínio médio cristão, que eu não ia, tipo, fazer um negócio mega escalável, eu falei, cara, eu preciso começar a olhar pro meu negócio diferente do que eu vejo a galera fazendo. Então, sei lá, vejo muitos médicos, porra, ganhei isso. Eu faturo mais que muitos médicos que eu vejo os caras, cara, torrando pra caramba, gastando em tudo, carro novo toda hora e não sei o quê. Eu falei, cara, eu preciso ter o pé no chão, que eu quero chegar no ponto de que o que eu tenho em renda fixa, minha renda passiva, pague o meu estilo de vida. Porque aí tem essa classificação que eu ia falar, que é a classificação, o primeiro degrau seria a sobrevivência, o segundo degrau a estabilidade, o terceiro degrau você começa a aplicar, o quarto degrau, as suas aplicações pagam o seu custo de sobrevivência. O quinto degrau, suas aplicações pagariam o seu estilo de vida. Então eu diria que eu tô entre o quarto bloqueio. E o sexto degrau é a abundância, que você pode fazer o que quiser e investir. Então você considera que você está no momento onde você está pagando os custos, então, ainda não está pagando a minha renda o estilo de passiva vida. Hoje, parar de trabalhar, eu consigo pagar o meu custo de sobrevivência. Que assim, eu tive essa clareza disso, eu falei, cara, eu preciso agora chegar no próximo degrau. É isso que eu quero. Esse é, assim, meu objetivo nos próximos 8 anos é bater esse próximo degrau de, assim, minha renda passiva paga o meu estilo de vida. A gente tem um estilo de vida relativamente alto. Se a gente não vai tomar não vai... Ah, por favor. Puta, eu tinha esquecido, Que coisa cara. bonita. Frio, né? Olha, dá um zoom ali, Julinho. Isso aqui é o matcha? Esse é o matcha. Matcha? Matcha com canela. Esse é de Você sabe vocês que aí. você me apresentou matcha lá no podcast? Caraca, eu tava no podcast, aí ele experimenta o matcha. Eu falei, não vou experimentar esse negócio verde, não. Aí eu experimentei e gostei na época. Cara, o matcha é o chá verde, a Camellia sinensis, só que eles fazem de um jeito... Nossa, mas esse canelinha é diferente demais. Esse é bem gostoso, cara. E assim, eles fazem de um jeito que a É que planta... você tá matcha latte, né?
Matcha latte, Então tá bem diferente. Entendi. E aí me fala uma coisa, hoje, o quanto que é o seu custo de sobrevivência, então? Acho que o custo de sobrevivência, pensa, Linda, se a gente mudasse... Sem bolsa, sem nada. Aí é o estilo de vida. É. Eu acho que Só assim... pra viver, assim, da nossa família. Ah, sempre assim. Quem ganha grana tem que sustentar todo mundo da família. Geralmente é isso, né? Vocês também têm isso? Eu diria assim, é que dá até vergonha de falar em relação à realidade da galera, assim, né? Sobrevivência é um teto pra morar, comida, entendeu? Deus zica, você muda daqui pra uma cidade do interior... Não, Deus zica, você muda daqui pra uma cidade do interior e vai viver muito bem, obrigado, com acho que, sei lá, 20, 30 mil. Acredito, assim... E esse é o custo de sobrevivência pra vocês? Sobrevivência. Não, Então mas vai. a gente teria que sair de casa e demitir todo mundo. Sobrevivência, modo sobrevivência. Não vão morrer de fome. A morte. Não. Tá, mas... Esse degrau que você tá falando é o degrau de estilo de vida, é manter a vida que a gente tem hoje sem precisar trabalhar, com uma renda passiva. Mas então vamos assim pro custo do estilo de vida. Quanto que é o estilo de vida de vocês hoje? Eu acho que isso aí que é quem falou, acho que é um... Não, é tipo, morando onde a gente mora, com os funcionários, babá, folguista, não sei o quê. Não sei. 100? Sem viagem, sem nada, sem blusinha. Sem viagem. Não, se colocar viagem, o céu é o limite. Ou seja, com uma renda passiva de 100 mil reais, vocês conseguem manter o Sobreviver. padrão de vida. Quando você quer ter alguma renda passiva, que acho que esse momento pra mim, é o momento onde você deixa de ser um escravo da sua vida e vira livre. Tipo, você comprou sua liberdade. Porque até lá, cara, você é obrigado a trabalhar. Então, quando você agora decide trabalhar porque você quer, pô, é diferente, entendeu? Você já não é mais escravo, você não é um prisioneiro, agora você é livre. É o que você quer. E esse é o momento que a gente atinge liberdade. A fórmula, ela é simples. Você pega o quanto que é esse número por mês, você multiplica por 300. Porque significa que, se você tiver 36 milhões rendendo 4% acima da inflação, vai dar 120 mil por mês. Então, com 36 milhões, agora você faz o que quiser, né? Dentro desse padrão. Então, beleza. Estamos aqui em 36 milhões de ponto B. Hoje, você tem aqui esses 10 milhões de anos de faturamento, tem 5 de custo, né? O que você diria que é o que sobra hoje por mês ou por ano? Muito variável, porque o que acontece? Muito do imobilizado entra nesse rotativo. Mas tirando isso, o que sobra é que assim, você poderia investir por mês, por exemplo. Acho que eu prefiro pensar anual, porque os meses eles são muito variáveis. Varia né? pra vocês, né? Eles são muito variáveis. Principalmente em meses que tem muito custo, meses que a gente tira férias. Então, assim, eu acho que talvez por ano, acho que poderia sobrar talvez para investir uns 100 por mês, assim. Uns 100 por mês, né? Kim, hoje você faz um tipo de conta também como essa? Tipo, a receita de vocês é junto ou vocês têm uma receita separada? Tá. O nosso é separado. Isso aqui tá em aonde? Tá em alguma corretora? Então, eu tenho 6% em caixa, 28% em fundos, 24% em renda fixa, 8% em ações, 14% dolarizado e 20% em cripto. Na verdade, esse cripto tá tão alto por um motivo. Eu comprei essas cripto lá atrás, foi subindo. Eu comprei acho que em 2017. Só que eu tô com um problema de resgatar minha carteira, que eu comprei na Jax e a Jax fechou. E, cara, eu tô tentando de qualquer jeito. Tenho minha frase agora, que eu entendi que ela não é compatível com o Trezor, né? Com a Trezor, que eu comprei o Trezor lá pra a Cold Wallet, eu não tô conseguindo passar pra Cold Wallet, então eu descobri que ela é compatível com uma outra lá, não sei o que, agora eu tô tentando resgatar. Mas ela tá lá, entendeu? Mas você tá seguro que você vai conseguir pegar isso? Não, 0 seguro. Meu Deus! Cara... Não, eu tenho cabeça bem boa, assim, com isso, eu aceito perder, você teve assim, sabe? insônia e não sabia por quê? Não, Porque não você foi por descobriu isso. ontem? Não. Agora descobrimos por quê. Não, eu não descobri. Eu descobri isso ontem, não. Eu já sabia que, né, tava lá. Eu descobri ontem que eu não consegui passar pra Trezor. Tá, me explica assim. Eu passei uma situação parecida, eu consegui resgatar. Me explica de novo, o que tá acontecendo? Eu comprei na época, acho que era 2017 ou começo de 2018, e deixei ali na Jax, que era tipo uma corretora. Jax, tinha um outro nome que eu não me lembro. Tá. Jax, que era Jaax. E aí a Jax fechou. E eu tenho minha frase. Só que assim, parte do princípio que você tem a frase, pô, você consegue resgatar o negócio, né? E aí eu falei, isso é fácil. Então eu tava esperando, a gente foi esquiar no começo desse ano, eu tava esperando. Esse é o Power Coffee. Power Coffee. É descafeinado com colágeno. Ah, é descafeinado. Pô, Tá precisava de uns aprovado o colágenos. matcha? Delícia isso daí. Bom, né? Adorei. Ó, linda, pega aí um pra você. Putz, a gente foi esquiar, eu falei, pô, vou comprar a Trezor, e comprei a Trezor, o Cold Wallet. Eu falei, cara, como eu já vi muita gente tomar o chapéu nas corretoras, eu falei, cara, eu só vou voltar a operar forte o Bit quando eu tiver a Cold Wallet, legal. E aí, eu comprei a Trezor, só que a Trezor chegou depois que eu fui embora de lá, e eles mandaram pelo correio. Enfim, resumindo, chegou a Trezor... Você quer que eu bote um especialista em cripto, um analista nosso pra te ajudar Pô, nisso?
isso. Eu quero, cara. se puder, eu vou amar. Não é cara. garantia, mas assim, cara. Ajuda, pô. Se ele não conseguir resolver. Quero muito, muito. A gente tem um hacker que me ajudou a resolver e um especialista de cripto, Pô, que foi espetáculo. quem mudaram o meu jogo, cara. Eu vou te falar que. Eu já tentei, assim, até baixar negócio que tem extensão no Chrome, não sei o que lá. Quando eu e Maíra começamos, assim que a gente começou, eu peguei um papel, cheguei pra ela e falei assim, amor, guarda isso. Isso é muito importante. Aqui tem o nosso futuro. Não, tem o nosso futuro, porque eu não confio em mim nisso. Falei, tá aqui tem o nosso futuro. Tem uma boa grana, é a nossa aposentadoria. Guarda um lugar muito seguro. Ela falou, tá bom, deixa comigo. Cara, Passou 1 ano e meio. Eu falei, amor, lembra daquilo que eu te dei? Um papel muito tesouro. importante. Ela assim, papel? Nossa Eu falei, amor, é Senhora. sério, tem um papel muito importante. Ela, não, amor, não sei o que você tá falando. Eu falei, amor, eu te dei um dia específico, o papel. Esse papel, ele tem o nosso futuro lá. Tem milhões de reais, amor, em criptomoeda. Ela, pelo amor de Deus. Ela falou assim, amor, eu não tenho ideia do que você tá falando. Aí eu falei, fudeu. E agora, o que eu faço? Mano, eu comecei a ficar desesperado. Falei, amor, então vamos lá. Tem um papel e lá tem as nossas senhas, as nossas palavras pra gente poder recuperar. Porque eu tinha formatado o celular, ido pro outro, não sei o que lá. Perdi. Mano, aí a gente começou a procurar a casa inteira. A gente ficou um dia procurando inteiro, 2 dias inteiros, uma semana inteira procurando. Não sabia o que fazer. Ainda mais com mudança, Tinha milhões de faz reais. tudo. E a gente tinha mudado. Tinha mudado. Cara, Nossa, eu já ia estar sem esperança, cara. aí a gente tava, chegou os dois no quarto, aí eu falei assim, amor, se Deus existe, Deus vai botar na nossa frente esse negócio. Sem sacanagem. Eu acreditava em Deus, mas eu fiz esse, ó, Deus, se Deus Desafiei, se né? Deus existe, vai colocar isso daí. Mano, na hora, sem sacanagem, me veio, pá. Na bolsa da Maíra, tá lá até hoje o papel. Qual bolsa? Não sei. Vou lá, fui nas bolsas dela, abri o armário, fui direto na primeira bolsa, abri o bolso, tava a folha lá. Fez download da informação, né? Aí eu peguei, falei, amor, olha isso. Aí eu olhei pra ela, tava no banheiro pulando. Falei, o que você tá fazendo, amor? Ela, eu prometi pra Deus que ia fazer 100 pulinhos se aparecer. Falei, meu Deus! Mano, eu achei o meu futuro ganhou em a Bitcoin. semana, ganhou a semana. Esquece. Que maravilha. a Ai, gente gente, isso me Pô, dá história com aflição, final esse feliz. Bitcoin. Ó, É muito assim. virtual E não a tava ideia, não tinha pra mim. Cold? Não tava na Cold Wallet? Assim, não tinha? A gente tinha uma parte na Cold Wallet, quase tudo. Só que, cara, e aí, como que eu acesso esse negócio? Ai, cara, nossa. Tinha uma senha lá que eu não tinha. Esse dinheiro, ele tá concentrado na XP, ele tá Então, misturado. eu tenho uma boa parte na XP, Itaú, Bradesco é pouco, mas é basicamente isso. E as criptos, né? Deixa eu te falar, a gente, na XP, você tem alguém que te atende lá? Eu tenho uma pessoa que tá com a minha conta já há um tempo, que era um amigão meu que estudou comigo, e aí, só que assim, o meu irmão, ele já fez muita coisa no mercado financeiro e tal, então ele me dava umas dicas e às vezes não necessariamente batiam as dicas, então aí como eu tenho 2 contas na XP, uma física, uma PJ, uma PF, eu deixei meio que a PJ pra esse meu amigo e a PF eu mesmo faço, mas aí eu vou meio vivendo assim na PF, na PJ eu deixei pra esse meu amigo e ele alocou muito em fundo. Tem fundos que foram muito bem, tem um fundo de BIT lá que deu 68%, só que tem, por exemplo, a Alaska que perdeu 50%, cara. Você entende o que é uma consultoria de investimentos? Sim. É que a gente não ganha comissão sobre as coisas, né? A gente devolve a comissão, o rebate. Cara, seu amigo, pô, pode ser um puta profissional e tal, mas quando alguém te vende algum produto, Tem um conflito de interesse. você tem uma comissão que você paga. Perfeito. O consultor, ele não ganha comissão, então devolve 100% da comissão para você na sua conta. E o consultor, ele cobra direto do cliente. Então ele cobra uma taxa de você, só que ele devolve toda a comissão. Então, por exemplo, imagina que você tem lá um CDB de 14%, e a XP, o BTG, enfim, consegue a 18%, sei lá, 17%, 16%. Essa diferença é dividida como comissão para corretora, para o assessor, escritório e tal. Essa comissão, a parte que vai para o assessor, ela vai para você quando você está numa consultoria, porque a consultoria não pode ter conflito de interesse nenhum. E a gente cobra uma taxa fixa. Sim. Entendeu? O que eu vou te apresentar amanhã? Gostaria primeiro que você fosse no escritório amanhã, né? De manhã, a gente marca o horário. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho um pouco de, cara, seu ponto B, seu ponto A, um pouco de como tá alocado sua carteira. Aí eu vou precisar que você mande o detalhamento disso para eu poder, com base em tudo que você me passou, montar um plano para você e eu te apresentar um plano amanhã, pra gente poder começar os trabalhos aqui. Você topa ir no escritório amanhã? Vambora, tamo dentro. Muito bom. E aí eu também vou te fazer algumas perguntas para entender um pouco mais sobre o seu perfil, entendeu? Quanto você aguenta de risco, quanto você não aguenta, o que você quer, o que você não quer, tá? Isso é muito importante. Kim, você quer também que a gente faça a mesma coisa? Eu quero, com
não sei, mas o meu dinheiro tá todo no banco em renda fixa. Eu não tenho nada dele. No Bitcoin não tenho nada. Não, mas tá bom. Sou café com leite. São perfis diferentes. O meu perfil é irresponsável displicente. Amanhã, poxa, se você puder ir mesmo, aí eu vou fazer 2 apresentações pra vocês. Inclusive, tem uma pessoa que eu acho muito legal, que é a Bia, que é minha sócia, que eu acho que, cara, eu vou pedir pra ela fazer a apresentação sobre a sua carteira junto comigo e, cara, pra você o Robson. Legal. São perfis que eu acho que vão se encaixar bem com o que eu tô pegando de vocês aqui, entendeu? E acho que ela vai te dar muita segurança. Eles são meus 2 sócios que, cara, tem cliente assim, de 500 milhões, 300 milhões, assim, é cliente grande. São os nossos melhores consultores, tá? Vamos pra cima, então? Vambora pra cima, gostei muito. Vamos Quero nessa. depois fazer um tour com você agora no espaço, só pra você conhecer. Cara, Aproveitar que você veio aqui na vamos, casinha, pra cara, você ver. nossa. Aqui a gente tem uma sala só de capilar. Ai, cara, você tem de capilar pra mim, pra eu fazer... Ó, pra crescer cabelo, É. tem tudo aqui, ó. Ela é maravilhosa. A gente tem uma sala capilar que a gente... Puta, cara, eu quero Tem muito isso, tá? laser, ozônio. E aqui, sabe o que você faz? Você faz Eu o capilar precisava... e o intravenoso, que também é pro cabelo. Eu faço toda Eu semana. consigo fazer aqui, assim? Pra dar aquela... Faz local e faz Isso. sistêmico. Eu quero, então. É mara. Bom demais. Pra E aí, homem, pra mulher. na verdade, essa sala do capilar, quando vem as mulheres fazer spa aqui, é a última coisa, porque a gente faz um circuito, né? A gente tem uma sauna aqui que chega aqui, ó, tá 92 graus hoje. Pô, que legal. Ela, geralmente a gente faz 80, Tem massagem 80 e aqui pouco. também? Então o que a gente faz? Um circuito. A gente faz circuito sauna, banho frio, sauna, banho frio. Aqui tem uma caverninha que é uma sauna úmida. E aí nessa caverninha fica 7, 5 minutos, que é meio que um teste mental, né? Pra quem quiser se desafiar. E depois vem aqui com a Cássia fazer essa sessão Oi, de Cássia. massagem relaxante aí. Nossa, Cássia, se prepare, estarei aqui, viu? Nossa, cara. E é legal. Obrigado. Porque a hora que você sai da sauna e banho frio, você quebra o racional, você tira a razão, você para de pensar no amanhã e vem pro momento presente. A hora que você vai pra sauna, da massagem, você relaxa pra caramba. Aqui a gente tem uma outra sala de físio, né? Uma outra salazinha de físio, liberação miofascial e tal. E aí finaliza aqui nos pods de meditação, que a gente faz o estímulo coisa legal. binaural. Aí você fica aí mais uns 15 minutos Eu acho que não recebendo... tem nenhum lugar em São Paulo isso daqui. Cara, mas vai ter na minha casa agora. Isso é uma delícia, Vocês que cara. fazem. Você vai ver. Depois que você sai daqui, pra você dormir, cara, é maravilhoso. Se a Maíra for trabalhar depois, etc., fica tudo aqui, né? Tudo limpinho pra ela poder tomar um banho, um bom banho, e vai pro capilar pra fazer o cabelo. Então sai como se fosse uma festa, Porra, entendeu? cara, que animal. Tá louco. Agora que eu sei. E a gente Tem carteirinha VIP aqui? tem uma carteirinha VIP pra você, tapete vermelho aqui sempre. E a gente faz isso que é bem private, tipo assim, fica uma pessoa só circulando nessa estrutura, entendeu? Pô, gostei muito, viu? A hora Olha. que você Aí, quiser. o escritório aqui na frente a gente vai vir muito aqui agora. Vambora, por favor. E aqui a gente montou o que a gente chamou de carteira ideal. A gente tá querendo saber se homens de terno saudáveis conseguem fazer barra. Tudo que a gente sugeria é porque é bom para vocês. O nosso objetivo aqui é que o patrimônio de vocês cresça. O que geralmente traz a rentabilidade é a alocação de recursos. Quantas, hein? Vocês querem? 40? Qualquer passo importante na vida, consulta a gente pra gente ajudar vocês a terem uma diligência melhor sobre as coisas. Muito bom, muito bom. E aí, turma? E aí, como é que Tudo tá bom? aí? Tudo bem? Como você tá, mano? Bem, e você? Deu pra descansar? Cara, esse é um cara chique, né? Às vezes tem que vir, né? Tem que vir. Tava de touquinha ontem, tá? Olha como tá chique, cara. Pô, que bom Eu devia te ter me ver. arrumado melhor Que hoje. isso, pra estar aqui nesse espaço precisa vir assim, né? Que isso? E aí, Kim, tudo bem? Como você tá? Tudo bem? E aí, Lavinha? Tá kids friendly. Como você tá, Lavinha? Adoro priminho. Como você tá, Lavinha? Tudo bem? Olha aqui a filhinha do Kaique. Bota o priminho. Ah, mas hoje, o que tá acontecendo? Vocês estão vendo que tá um movimento diferente, Sim, né? sim. Sim. Vocês vieram no aniversário da Finclass hoje. Então a gente faz, no dia de hoje, só por 24 horas, a gente faz uma promoção onde você pode assinar a Finclass com 50% de desconto. Olha aí. Então hoje é um dia do ano que, assim, explode de resultado. A gente faz hoje isso na Black Friday. E aí só que o que a gente fez? A gente começou a usar esse momento para pegar os clientes que assinam a Finclass Tá. e querem ajuda para investir, para a gente ligar para eles e falar, quer que eu cuide do seu dinheiro? Então a gente começou a disparar. Então aqui Fantástico. a gente tem hoje muitos, todos aqui são consultores de investimentos e planejadores financeiros. Boa. Eu lembro que eu vim aqui no podcast um tempo É atrás. tipo um tinha bem menos ecossistema, gente. cara. Entra um na ecossistema. Finclass e depois E vai... vem. Pô, muito bom, cara. Então, aí a gente faz esse dia especial onde vem todo mundo e a gente aborda os clientes. Prime Studios, que fica aqui. Então a gente edita 8.000 vídeos por ano aqui. Ah, Lucão. Ei, e aí, Lucão? Você tá bem, mestre? Tudo bem? Bom te ver aí, cara. Certo. Tudo bom demais. Bem?
Bom te ver aí, cara. Você tá bem? Tudo tranquilo. Bom demais, bom demais. Tudo certo. Tô fazendo a série aí já, tá muito legal, cara. Boa, cara. Eles são clientes nossos, mas a gente também é cliente deles lá. Esse é o famoso ecossistema. Aí aqui tem os estúdios que vocês já conhecem, né? Ah, rápido, olha o que a gente fez aqui. Te botou uma barra, velho. Ah, olha isso, eu não tinha visto, cara. E aí a Muito gente bom, tá cara. querendo saber se homens de terno saudáveis conseguem fazer barra. Cara, imagina que eu vou. Imagina se eu vou rasgar meu terno aqui, né? Você dá uma de ficar pra trás. Vamos ver. Ih, olha lá, olha lá. Que isso, Quantas, cara? hein? Vocês querem? 40? Que isso, cara? Não, agora eu quero ver se ele faz o tríceps aqui. Pô, claro, isso Desce aqui aí, é mais desce aí, vamos ver. fácil. Ô, lindo, parabéns. Vamos ver. Pô, tríceps aí dá pra ficar conversando. Vambora. O cara. Que isso, Julinho? Tirou onda. Cara, será que ele fazia mesmo mais? Eu não sei se ele fazia mais, cara. Ah, pô, pelo amor de Deus. Acho que ele fez dá rindo pra tirar uma ideia. onda. Cadê você? Você tá aqui, né? Em algum lugar. Vamos Ixi, ver. cara, eu nunca me vi aí. Cadê o Duprat? Vamos ver. Nem sabia. Opa! Ok. Olha aí, ó. O cara tá sempre estiloso. Cara, sempre estiloso. Sempre estiloso. Mano, como que deve ser o guarda-roupa do Duprat? Como que é? Conta pra gente. Vai. 50 tons de colete e terno. Não, e quanto ao espaço, primeiro, que a gente teve sempre essa coisa, né? Tipo, ela falou, você é o único homem que usa o mesmo espaço que uma mulher usa, de cara essa briga, né? Ele usa o mesmo que eu. Sério? Não, lá em casa é impossível isso acontecer. Tipo, a chance é zero mesmo. É. Tipo, nunca Não, isso mas tem eu, como. eu sou. Agora Isso me é. deixa bem. Se a gente mudar de casa, a chance é zero É também zero de também, acontecer né? de novo. Aqui, ó. Esse daqui sou eu, lá em casa. Mas tá vendo como tem que ser? Eu falo isso pra você. Ah, e olha só. A gente tem um mercado aqui, que a gente deixa os principais indicadores, né? Então aqui você tem a taxa de juros futura. Em 2035 no Brasil, a taxa média vai estar em 14,19 ao ano, né? Mas aqui é a Bia, apresentar a Bia para vocês. Oi, Bia, tudo bem? Licença. Como é que vai? Tudo bem? Final. Prazer, pessoal. Assim, né? Olá, tudo bem? Ah, vocês já se Prazer. conheciam? Já, a gente já devia se conhecer mais, né? A gente conversou Chega a um pouquinho hora. ano passado. O Perini tinha compartilhado o contato, né? Mas que bom que deu certo. Tudo acontece no tempo certo. E aí, enfim, a gente preparou uma apresentação em cima do que a gente conversou ontem. A Bia fez esse super dever de casa bem rápido, tá? Em tempo recorde. A ideia é vocês assistirem essa apresentação, mas questionarem também, Tá, tá? perfeito. Olha só, quem você acha que escolheu essas xícaras aqui? A Maíra. É. Olha as minhas xícaras aqui. São essas. Ai, a Maíra não deixa. Isso já fala muito, Ela cara. fala, não diz pode muito. atender ninguém lá, chique, assim. Aí ela compra essas coisinhas, ó. Olha aqui, ó. Sensacional, Olha as cara, coisinhas. sensacional. Olha aqui, gente. É muito, É cara. chique. Bom, gente, ó, a Bia, nossa sócia aqui, enfim, a quem já conhecia, mas ela... A gente tem quase 600 consultores. E eu me sinto confortável de indicar ela para vocês. Ou seja, de todos esses, poxa, ela é uma pessoa que eu sinto super confortável, nossa sócia, profissional incrível e tal. Então, acho que vai super atender bem vocês. Eu vou participar, né, de todo esse processo. Só que no dia a dia, ela vai acabar dando mais velocidade para isso. Enfim, vocês vão ver que vai surpreender vocês. O trabalho da consultoria é ter um olhar 360 nas famílias que a gente atende, sem o conflito. A gente não trabalha para nenhuma instituição, tá? O Bradesco, Santander, XP, BTG para nenhuma casa. A gente trabalha pros clientes. Quem contrata a gente são vocês. Então, no final do dia, a gente tem que prestar conta para vocês. A gente não vai ter aquele viezinho de, às vezes, vender algum produto ou algo do tipo porque a gente é remunerado por isso. Muito pelo contrário, por lei, o consultor não pode receber comissão ou incentivo para vender produto. Zero. Então, tudo que a gente sugerir é porque é bom para vocês. Porque o nosso objetivo aqui é que o patrimônio de vocês cresça. Então, assim, o nosso trabalho é cuidar de toda a parte de planejamento financeiro, montagem da carteira dos investimentos, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, proteção patrimonial. Então, pensa numa estrutura de alguém que vai comprar, sei lá, um hotel. Ou empreendimento, assim, comercial. Você geralmente vai e compra a estrutura. Aí você vai começar a operacionalizar, você vai pagar imposto sobre lucro e etc. Cara, tem operações muito mais inteligentes para fazer. Então, por exemplo, você pode pegar e montar uma empresa, uma pessoa jurídica, no lucro real, que é dona, por exemplo, desse empreendimento. Uma outra pessoa jurídica que é dona da operacionalização desse empreendimento, que também está no lucro real. Então, essa pessoa jurídica dona do imóvel, ela pode, por exemplo, emitir um CRI
sei lá, um título de dívida contra a sua pessoa física para você emprestar dinheiro para sua própria empresa e essa própria empresa, ela vai te pagar juros, só que você é isento de imposto de renda, né, num investimento como esse, só que aí essa empresa, como ela te pagar juros, ela tem então uma conta, aí ela tem um contrato de aluguel com uma empresa operacional que é a sua, onde tem a receita, e essa empresa onde tem a receita paga 1 milhão de aluguel por mês, por exemplo, e ela pode ter até 1 milhão de receita sem pagar imposto. Então, assim, não precisa se aprofundar nisso, mas só para vocês entenderem que existe sempre uma estrutura para a vida de vocês em várias coisas, seja quando vocês forem comprar um imóvel, seja quando vocês forem pensar em planejamento sucessório, seja numa nova aquisição, como que é mais fácil, estrutura, pessoa física, pessoa jurídica. Quem deve ser dono da minha empresa? A minha pessoa física, uma outra pessoa jurídica? Então, essa estrutura, todo esse pensamento, essa inteligência é o que a gente tem aqui também. Então, qualquer passo importante na vida, consulta a gente para a gente ajudar vocês a terem uma diligência melhor sobre as coisas. Pô, excelente, isso é importantíssimo. Tem muita gente também que acaba, às vezes, mandando muito dinheiro pra fora e não conversa sobre state tax, que é muito alto lá fora, né, que é o imposto. Não fala sobre inventariar o patrimônio lá fora, gente, é muito caro. Então, tem gente que, às vezes, só manda o dinheiro lá pra fora. Tá onde? Ah, não, tá na minha pessoa física e etc. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Vamos abrir uma offshore? Vamos deixar vocês dois? Deixar a filha de vocês ali como uma beneficiária? Acontece alguma coisa, o dinheiro já tá com ela, não precisa inventariar. Enfim, tem vários assuntos legais que a gente vai trazendo pensando no futuro. A gente sempre fala com os clientes, principalmente clientes que têm filhos, sobre sucessão. Porque as pessoas sempre falam, putz, não queria matar ali todo o meu patrimônio, eu queria deixar pros meus filhos e etc. O que isso mostra, tá? Que passados 6 anos, vocês falam assim, a gente não vai mais aportar 1 centavo na carteira, não vou mais trabalhar, vou viver da minha renda passiva. Você pode tirar do seu patrimônio todo mês R$99 mil e ele vai continuar crescendo. É aí que entra o assunto sucessão patrimonial. Quando tiver, sei lá, 88 anos, 200 milhões aí, Kim. Poder do juros sobre juros. É fantástico. É onde a gente vai ficar tirando a renda passiva todo mês e não vai machucar o principal, porque aqui a gente tá levando em consideração a inflação. Então o patrimônio continua crescendo. E se somar o aporte de vocês dois, aí vai mais rápido aí. É porque aqui a gente tá considerando só o meu. Prá. Sim. Só do Prá. O que é legal, tá? Track Record Brasil. O histórico, né, da rentabilidade aqui no Brasil, o que mostra, tá? Esse é um gráfico de aproximadamente 15 anos. Que no Brasil, bem ou mal, a renda fixa, ela remunera muito bem. O que é legal? Gente, olha isso aqui. Nos últimos 15 anos, uma B5 rendeu 347%. E o Ibovespa rendeu 90%. Isso choca muita gente, porque as pessoas têm o viés de, quanto mais risco, mais retorno e tudo mais. Não necessariamente isso é verdade. Até porque se algo mais arriscado fosse garantia de retorno, ele não seria mais arriscado. O IFIX, índice de fundos imobiliários. Então, assim, a gente fala que ter um mix de renda fixa no Brasil, a gente não necessariamente está abrindo mão de rentabilidade. A gente tem uma carteira mais segura, mas que, putz, rende muito bem. Então aqui a gente fala que a gente não tem apego a nenhum ativo, a gente gosta de olhar o que funciona, o que tá rendendo bem. Isso aqui é legal, o Thiago tava até comentando isso recentemente, que a gente brinca que nada no Brasil bate o IPCA+. O IPCA é a inflação, né? Então, assim, a inflação no Brasil é muito alta. Pô, vocês devem ver aquelas histórias, aqueles vídeos antigos que as coisas todo dia mudavam preço no mercado, né? Então, a inflação é muito alta no Brasil. Então, nenhum investimento no Brasil bateu historicamente inflação mais 6%. Porque hoje dá para você investir num tesouro, em algum lugar, a uma taxa que te rende inflação mais 6%. Isso aqui é um dos melhores investimentos do Brasil. Só que aqui a gente está vendo o seguinte, existe algo que bate isso, que é o dólar mais 4%. Entendeu? Então, em pegar o seu dinheiro e colocar em dólar mais 4%, cara, bateu demais, na verdade, o inflação mais 6%. Baseado com o print que tudo o pessoal mandou, e tinha alguns fundos de renda fixa e etc, mas majoritariamente era a parte de renda variável, a gente conseguiu puxar no máximo 2018. Por quê? Porque dos fundos que você tinha na carteira, o mais novo ali era 2018, por isso que a gente não conseguiu puxar mais para trás. Mas dá para ter uma ideia, né? A gente tá falando aqui de 7 anos, basicamente. Então, aqui a gente comparou com o IMAB5, que é a cesta de título do governo, o CDI, o Ibovespa, a sua carteira e o IFIX. A sua carteira, ela tá aqui em preto. Dessa parte que a gente analisou, é uma carteira relativamente volátil. E tá tudo bem ser volátil, tá bom? Não é essa a questão. Mas analisando, e o nosso trabalho aqui é olhar ativo por ativo, olhar com lupa, olhar os fundos. Esse fundo tá fazendo sentido? Será que ele não tá pagando caro nesse fundo de gestão ativa e ele tá perdendo pro Ibovespa? A gente fez essa análise, tá? E bom, a gente chegou à conclusão que a maioria dos fundos
de gestão muito ativa ali, acaba perdendo para o próprio índice. Então, qual que é a nossa ideia aqui? É diminuir a volatilidade da carteira, diminuir o risco e aumentar o retorno. Aí aqui a gente montou o que a gente chamou de carteira ideal. E aí aqui, puxando também, que é o máximo que a gente conseguiu, 2018 a 2025, é essa linha azul aqui, que a gente chama de dupla portfólio. E aí aqui é a sua carteira hoje, em azul clarinho. Qual é o nosso objetivo, né? Uma linha um pouco mais tênue, sem muitas emoções e conseguir um retorno legal. Tem bastante exterior aqui, tá? Depois, com calma, você manda tudo pra gente e a gente consolida numa visão 360. Esse azul clarinho é o dele atual? É o dele atual. Essa é a nossa ideia. E como que a gente vai chegar nisso, né? A gente chamou de carteira meta, aonde a gente gostaria de chegar. Kim, você vai me corrigindo se eu estiver enganada, mas a sua carteira é um pouquinho mais arrojada, dado o que o pessoal mandou. Eu falei, putz, tem bastante ação, renda variável, acho que ele gosta de tomar um pouquinho de risco. A sua carteira ela é um pouco mais conservadora. Não, a minha é total. Ótimo. O meu tudo CDB e CDI. Tudo. Eles não mandaram a sua hoje, mas eles falaram, ó, tá tudo em pós-fixado, quem é que é CDI, etc. E é isso. Então, enfim, vocês vão ver um pouquinho da diferença. Então aqui a gente tem CDI, inflação e pré. Então a gente vai ter 70% de uma base muito bem estruturada, diversificada, com boa rentabilidade, como vocês viram, não precisa abrir mão, né, de rentabilidade para ter uma carteira segura. Aí aqui um pouquinho de imobiliário, renda variável Brasil e exterior. Aí a gente vai conversando se talvez não faz sentido até aumentar um pouco essa parcela do exterior e ter mais patrimônio lá fora. Mas isso aqui é algo assim, é um esqueleto, tá? Pra gente começar a conversar. Depois a gente vai discutindo, vai vendo o resto das posições e a gente vai adaptando. Um erro que eu vejo as pessoas cometendo, elas se preocuparem muito em qual investimento que eu vou fazer. Tipo, não, eu quero saber qual LCI exata que eu vou fazer. Mais importante do que o ativo específico é a estratégia específica. Então, se você for olhar globalmente, o que geralmente traz a rentabilidade é a alocação de recursos, não necessariamente o investimento específico que a gente vai fazer. Por isso que a Bia está priorizando muito a alocação. Porque dentro da alocação, que é essa pizza, a gente vai chegar e, é 30% que vai ficar em inflação, por exemplo. Então, dentro disso, a gente vai abrir todas as plataformas que a gente tem. Aí eu não sei se a gente vai investir pela XP, pelo BTG, tanto faz pra gente, por onde a gente vai investir. A gente vai abrir quais são os melhores ativos disponíveis. A gente vai pegar, vai abrir mão da comissão, então vai subir para a taxa máxima isso daqui e a gente vai alocar no dia. Então, como todo dia muda, não é tão importante saber qual é o ativo exato. O que importa é a alocação, vai chegar no dia e a gente vai pegar as melhores taxas que tem e investir, entendeu? Mais ou menos isso. Aí tá contando o caixa rotativo do fluxo de caixa e se tiver contando, quando você fala, o Warren Buffett está com 300 bi em caixa e tal, esse caixa está em algum lugar para ir rendendo, um renda fixa, alguma coisa assim. Está contando dentro desse renda fixa o caixa e se tiver contando, aí a gente tem geralmente a estratégia de quanto para essa grana que estaria em fluxo de caixa, que eu falei que era mais ou menos uns 6% que eu geralmente deixo no fluxo de caixa, ele fica no renda fixa, está contando nessa pizza, não tá? Só para ter uma noção. Sim, ele fica aqui, ó, em pós. Tá. Agora, só é importante que você falou do Warren Buffett. Isso aqui é uma estratégia diferente do Warren Buffett. Sim. Por quê? Porque o Warren Buffett, ele faz uma coisa chamada market timing. Então, ele é o seguinte, cara... Especulação total. Agora, cara, o mercado vai cair, tá tudo caro. Ele vem pro caixa. Agora tá na hora de comprar tudo. Ele compra tudo. Eu sou uma mistura entre o jeito Warren Buffett, no sentido de tentar fazer market timing, e ter uma alocação estrutural. De uma forma geral, cara, eu não me sinto confortável pra a gente pegar pros nossos clientes e falar, não, agora tá na hora de comprar, vender, etc. Sim. Até porque, historicamente, é muito difícil você acertar com consistência. Então, todos os grandes estudos indicam que não fazer market timing e ter uma alocação, ela é o ideal. E você vai rebalanceando ao longo do tempo, entendeu? Então, aqui é uma estratégia de você ter um percentual em cada classe de ativo. A gente mexe um pouquinho nessa classe ao longo do tempo, mas a gente vai sempre tendo algo que vai defender a nossa carteira, algo que às vezes não vai tão bem, algo que vai estourar, e na rentabilidade média a gente vai ganhando do mercado. Então, é um pouco disso que a gente busca com os clientes, entendeu? Pensa, se a gente tiver voltando só na parte de fluxo de caixa, se a gente tem o fluxo de caixa em 100% CDI, básico ali, a gente tá hoje tendo uma rentabilidade de 14,25% ao ano, que é com a taxa Selic hoje. Então, assim, tá rendendo muito bem, mesmo o dinheiro de fluxo de caixa dos clientes. Fluxo de caixa pós-fixado. Quando os clientes perguntam, a gente às vezes mostra isso, cadê minhas criptos? A gente considera na parte da pizza no exterior.
tá bom? Aí aqui a gente conseguiu puxar um pouquinho mais longo nos últimos 10 anos, o que seria uma carteira ideal baseado nesse gráfico de pizza que a gente montou, tá? Então nos últimos 10 anos, sua carteira teria rendido 230%. E pode ver que é tranquilo, ela não é muito, comparando com o Ibovespa, né? Ela não é muito nervosa, assim, porque no final do dia, a gente fala assim, principalmente para os clientes que têm empresa, são empresários e etc., o seu risco, via de regra, tá no seu negócio. O dinheiro que você conquistou, construiu e tá investido, por que raios vai ter dor de cabeça? Vai ter a prova ordem, porque senão essa ação vai crescer. Precisa, né? Precisa disso. Então, a gente vê que não precisa tomar tanto risco para atingir o nosso objetivo aqui nesse caso. E o que a gente tá comparando aqui também no mais antigo que a gente conseguiu puxar, que foi 2018, ou seja, nos últimos 7 anos, os fundos de gestão ativa nessa janela de tempo perdeu pro Ibovespa, perdeu pro índice. Divo 11 é um ETF, é um ETF muito legal, ele reflete as ações que mais pagam dividendo no Brasil e ele reinveste automaticamente os dividendos. É muito simples, ele tem uma gestão passiva, ele é muito barato, ele é muito líquido, D+2 seu recurso tá na conta. Aí você fala assim, putz, será que precisa ter alguém ativo ali, compra, vende, etc, fazendo um market time e tudo mais? Se eu tivesse deixado no meu Divo 11 assim, teria rendido mais. Óbvio, vai pôr tudo no Divo 11? Não, tem que balancear a carteira. Mas são alguns insights legais que é bacana a gente analisar os ativos que constam na carteira. Você tem também o Trend Dollar, que é um fundo que ele basicamente, o Thiago falou assim, não acredito. Eu já tava tempo já, cara. Mas deixa eu explicar por que eu fiquei chateado com isso. Porque, imagina que você tem dinheiro, você tem R$1 milhão. Aí você fala, vou investir esse dinheiro. Aí você pode investir aqui no Brasil, você pode investir lá fora. Aí quando você fala, vou investir em dólar. Cara, você comprar dólar não é investir em dólar. Então imagina que eu pego R$1 milhão, converto em dólar para eu poder viajar. Eu tô com o dólar parado. Cara, isso não é um investimento, eu só dolarizei o capital. Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar isso, converter em dólar, abrir uma conta lá fora e investir em algo lá fora que já está em dólar, que rende, sei lá, 5, 6%. Isso é um investimento, sabe? Agora, quando você só deixa em dólar, cara, isso não é um investimento. E além disso, a gente ainda paga uma taxa de administração. Por mais que seja baixa desse fundo, a gente só dolarizou e a gente precisa investir em dólar, que é diferente. Bom, o de insights era esse. E aí aqui, só para vocês terem uma ideia, esse VVB11 é um ETF aqui no Brasil mesmo. Você comprar pela própria XP que você tem em conta. Trouxe a título de curiosidade, que ele vai refletir o S&P 500 e também a variação cambial. Tem bastante coisa legal. A Previdência, temos fundos ruins, talvez por isso o preconceito, e temos fundos muito bons. Se a gente acha um fundo muito bom, seguro, de renda fixa, deixa a filha de vocês como beneficiária, acontece alguma coisa, ela recebe o dinheiro, não entra em inventário, não paga ITC. Tem muitos benefícios. O que a gente fala, né? Se você falece, vamos supor que só existe eu e meu filho, não vou ficar usando exemplo de vocês, que é mórbido esse assunto, né? Tem eu e o meu filho, e eu morri. E aí meu filho vai olhar pro meu patrimônio e falar assim, opa, peraí, e aí? Tem custo de inventário, a gente calcula uma média conservadora, uma média de 15% de inventário sobre o patrimônio. Pensa um patrimônio relevante de 30 milhões, 15% sobre isso. A pessoa não tem dinheiro, tem que pagar imposto, tem várias coisas. Uma previdência já pinga na conta da filha do meu filho. Pingou na conta, legal, agora eu faço o que eu quiser. Dá uma segurança, tá? Então é um assunto legal pra gente conversar também. E aí, Kim, também é muito similar, mas a diferença é que vai ser uma carteira um pouquinho mais conservadora, tá? Um pouquinho mais de renda fixa, uma parcela também no exterior. Aí, de novo, né? Quero olhar o patrimônio do casal como um todo. Aí a gente respeita ali os 30% lá fora e etc. A gente vai conversando juntos, tá? Mas é uma carteira um pouquinho mais conservadora, com menos volatilidade, mas que também, poxa, bate o IMAB5, bate o Ibovespa, o CDI, etc. Tá? Então a ideia no final do dia, gente, é ter um olhar 360 no patrimônio de vocês, montar uma carteira que não vai dar muita dor de cabeça, uma carteira bem balanceada e diversificada, com estratégias de sucessão patrimonial, que isso é importante, e proteção também. Quando você fala do risco, da diferença, uma coisa, né, que eu geralmente converso com a Kim, para ela ir para mais risco, não digo nem só investimento, até na carreira, em tudo, a gente faz uma divisão assim, ela fica com pouco custo fixo, ela ajuda alguma coisa em um variável ou outro, mas o custo fixo é todo meu. Então a gente fala assim, eu falo para ela, Linda, já que você não tem um custo fixo, você pode ter uma volatilidade um pouco maior. Isso eu falo, tipo assim, para ela poder, sei lá, investir na carreira ou comprar um negócio que ela queira e ficar livre para gastar, que fala, não se preocupa com custo. E aí, quando a gente traz esse raciocínio, isso impacta também na carteira, ou, por exemplo, até em relação ao que dolarizar. De repente, não é legal ela estar mais dolarizada ainda, ou mais no exterior, já que ela não vai usar, ela não tem essa necessidade emergente de usar esse caixa, alguma coisa assim? Posso responder isso aqui? Assim,
Se eu fosse pegar só o que você me falou, a resposta seria com certeza. A gente deveria pegar a carteira dela e alucinar, assim. Agora, como o ponto de onde ela vem é Caixa, Banco do Brasil, etc., e talvez ela não está acostumada nem a olhar para o dinheiro, vai começar a olhar para o dinheiro agora, porque a Bia vai chamar a atenção. Vai falar, ó, você viu que rendeu tanto, etc. Vai começar a olhar para o dinheiro. Aí se você começa a fazer uma loucura, talvez aqui ela, sei lá, a gente surte. Então a gente pode ir ajustando ao longo do tempo. Você Beleza, entendeu? beleza. Acho que Até ela faz ter mais essa sentido. maturidade, olhar e achar. Tá bom. E se é um dinheiro que ela for, por exemplo, usar pra investir, putz, vou ter um projeto, vou investir na minha carreira, vou resgatar. Pensa, se tem uma parcela muito grande em renda variável, se o mercado tá em baixa, a gente não vai querer resgatar, e a gente vai falar assim, olha, Kim, desculpa, não é legal resgatar agora. Você vai falar, mas eu preciso de dinheiro, eu quero investir num projeto, etc. Então, assim, voltando o track record no Brasil, pra que vai também tomar muito risco se no histórico que mais rende também são bons ativos de renda fixa, inflação, CDI, pré, etc. That's it. Muito bom, perfeito. E quais são os próximos passos, assim? Tipo, como que a gente faz para migrar? Pode ser isso através da própria conta da XP. Eu estava já no processo de abrir uma conta no BTG também. Eu tenho visto bons trabalhos deles, então eu queria estar nos dois. Então, assim, qual que é o próximo passo prático, assim? Você vai me passar o número da sua conta ou suas contas, eu coloco aqui, aperto um botão e começo a visualizá-las. Legal. Simples assim. E tudo a gente fala com você, então, essas decisões? Pô, muito bom, cara, muito bom. Essa conta do BTG, rola a gente fazer conjunta? A gente tava com um projeto de fazer uma conta conjunta, de fazer um caixinha juntos. É mais fácil para acompanhar, é uma única conta, é mais fácil para monitorar, entendeu? Mas aí é vocês, né? Legal. Gente, então, sejam bem-vindos. Pô, isso. gostamos muito, assim. Nossa, foi Uma um nova presentaço pra gente aí, muito É bom. isso. Não, cara, vai ser incrível, uma parceria muito legal. E aí daqui a alguns meses, aí vocês voltam aqui ou eu vou lá pra gente pegar e mostrar a carteira também, como que foi, entendeu? E a gente acompanha ao longo do tempo. A ideia é a gente ficar junto assim por décadas, entendeu? A gente tem um churn aqui, churn é o número de clientes que a gente perde. É super baixo, beirando a zero. Então, assim, é um churn muito abaixo das outras consultorias, assessorias, etc. Então, a gente preza realmente num relacionamento de longo prazo. Então, a ideia é a gente ficar junto por muitos anos. Daqui 6 anos a gente vai ter o tempo que a gente quiser, trabalhar quanto a gente quiser e vir aqui fazer uma chapa 6 da tarde. Não precisa nem vir pra Alphaville, pô. A gente vai estar... O Thiago tá indo muito pra São Paulo, eu tô lá todo dia. Legal. Gostamos muito legal mesmo. Obrigado aí, foi um presentaço pra nós. Muito bom. Bom, turma, então, se você quer passar por uma experiência parecida, se você também quer investir melhor seu dinheiro, se você quer fazer um planejamento de vida financeiro, se você quer a nossa ajuda aqui da Portfel, se você quer um consultor, uma consultora acompanhando você e sua família nessa jornada, é muito simples. Só você clicar no link aqui da descrição ou um QR Code aqui na tela, você vai preencher um formulário muito simples, muito rápido, e aí uma pessoa do meu time vai entrar em contato com você para te ajudar e acompanhar você nessa jornada. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!